Paz de Deus, todos vocês estiverem ouvindo todo o território do Brasil, vou mostrar esses CDs de mostra, para vocês fazerem o pedido dele, que eu mando ele de presente para vocês, tá bom? Tem as músicas deles que vocês quiserem gravar, pode regravar que eu mandarei para vocês se alegrar o coração e o espírito de vocês. Cumprimento todos vocês com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desejo alegria e felicidade no coração de vocês, põe este louvor no coração de vocês aí, que Jesus vai mandar agora. Preste atenção. Naquele dia que o meu Jesus chegar para te julgar, contigo ele vai sentar. Pelas tuas obras ele vai te condenar, por justificar se você tiver saber amar. Se você não voltar, você vai arrepender, ele despede de você e você fica a chorar. Fosse a você, vinha com ele encontrar, e este pecado você deixava pra lá. Aí vinha com Jesus Cristo se abraçar. Todos aqueles que não obedeceram, chorando nas trevas, vão ficar lá bem no fundo do poço, porque Jesus vai te desprezar. Ou se a você, vinha com ele encontrar, e com ele se abraçar, abrir a boca e adorar. Se você fazer, ele leva você para a eternidade, você vai se alegrar, junto com teus anjos eternamente cantar. Com o brilho de Jesus, ele vai brilhar, você não vai chorar, você vai se alegrar. Fosse a você, vinha ele amar, e com ele se encontrar, pra teu amor ele te dá. Só Jesus Cristo que pode te salvar da paixão e da tristeza que você estiver, porque tudo ele é, porque tudo ele é. O teu nome é Jesus, é Cristo de Nazaré. Teu nome é Jesus, é Cristo de Nazaré. Recebi esse louvor que cantei, para você se alegrar do teu coração e teu espírito em Jesus. Se você se preparar com Jesus Cristo, com certeza no dia que ele voltar, que ele sentar junto com você para conversar, ele vai abrir aquele grande livro. É pelo aquele grande livro que tudo que você fez, escrito está. O bem e o mal que você tiver feito. Quando você vê o tanto de mal que você fez e o tanto que você correu de Jesus, até você vai assustar quando Jesus falar contigo. Porque você sabe que você vai ser condenado. Então é melhor para você se preparar com Jesus e dar amor para ele de verdade, como ele dá para você. Porque não existe uma pessoa dar amor como Jesus dá, ele é nosso verdadeiro amigo. Só ele possamos confiar, porque
porque ele diz assim: maldito o homem que confia no outro homem, põe nele sua confiança e teu apoio. Então nós precisamos de confiar em Jesus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Só ele é que nos ama. Jesus só vai jogar no inferno aquela pessoa que não amar ele e não amar seus irmãos. Porque aquele que amar os seus irmãos e dedicar a bondade com seus irmãos, ele vai justificar ele. Como ele teve amor no próprio Deus, porque Deus tem amor em toda a humanidade, quer que nós temos uns nos outros. Assim vamos ser justificados. Vamos se preparar para a volta dele, para a vinda dele. A vinda dele, ele diz que ela é semelhante a um relâmpago que bate ao oriente e ao ocidente. Quando você vê, só vê o clarão dele de uma vez. Então ele diz: orai e vigiai, para que não caia em tentação. Porque o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. O dia e a hora não é só do julgamento da separação. O dia e a hora é o dia do chamamento para a morte, é o dia do chamamento para um desastre, é o dia da vez de liberação de Deus, que ele abre mão para Satanás, para poder tomar um carro, para poder enviar um ladrão que mata a pessoa aonde ele é atacado. Então, se Deus de liberar para o demônio, ele vai e mata mesmo. Ele fere com lepra, ele fere com enfermidade, ele fere com coisas que o homem até duvida dele ter esse poder de ferir. Mas nós temos que lembrar que quando Deus deu ordem para ele, ele feriu Jó de todas as maneiras. Ele não feriu Jó só de uma maneira. Veja que ele matou os 10 filhos de Jó e mandou um ventagal ali, um redemoinho, que derrubou a casa em riba de todos os filhos de Jó e matou. Presta bem atenção. Também choveu fogo do céu, queimou as ovelhas de Jó, aquelas que estavam na margem do rio, surgiu as enchentes e tocou tudo. Então, quando Jó soube aquela notícia, Jó acabou tudo. Jó rasgou as vestes e falou: nu eu nasci, nu eu entregarei. Então, Jó diz essa palavra, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, agora ele tomou. Mas não era Deus que estava tomando ele. Não era Deus, nem por causa de pecado deu também. É porque o demônio tentou falar com Deus sobre a bênção que Deus tinha dado para ele. Assim também, o demônio olha a nossa bondade, a nossa boa que nós estamos aqui, ele entra lá nos coromandelos do Judas para poder fragelar a gente, para atormentar a vida da gente. Por quê? Porque ele vai conversar com Deus e acusa o amor da gente, e Deus fala: não pode ir lá e provar, igual ele fez com Jó. Porque se for servo de verdade, ele passa na provação igual o Jó passou. Se não for servo de verdade, cai também para as trevas. Por isso que precisamos de perseverar no amor e na bondade, e na menoria, na simplicidade, não abusar dos irmãos mais pequenos, ninguém querer ser maior do que o outro, nem mais saiba, porque Jesus diz que ele olha do céu na terra não vê um justo. Se for para ele matar, ele mata geral. Todo mundo é pecador. Na época do coronavírus, veio aquele coronavírus, matou pastor, pastora, obreiro, cantor do mundo, cantor de Deus, morreu assim a barrer. Ele não poupou nenhum. Sabe por quê? É porque ele olha lá do céu, na terra, ele olha, não tem nenhum que não tem pecado. Todo mundo tem pecado. E ele diz que ele vai jogar as pragas contra a Babilônia, que é contra o pecado. Ele ainda diz: povo meu, sai dela, sai de dentro do pecado, que é a Babilônia, para que você não carrega a condenação das pragas que eu vou jogar contra a Babilônia. A Babilônia que Deus diz é o pecado. Então a humanidade não quer viver sem o pecado. Acha que é vantagem, é garanhão. Acha que é garanhão. Quanto mais ele entrar dentro do pecado, mais ele está bancando o garanhão. Ele está bancando o garanhão para entrar mais nas trevas. E a luz afasta dele e ele entrar mais nas trevas. Porque se o homem bem pensasse, mas a mulher perseveraria no amor de Cristo, lembra que Jesus só venceu a morte com a santidade. Jesus só deu conta de vencer a morte com santidade. Por que os profetas morriam e não venciam a morte? Eles ficavam lá podres na terra. É porque eles eram pecadores. Agora Jesus, a morte enganchou com ele não tinha pecado. Como ele deu conta de perseverar contra o pecado, ele venceu a morte. Então nós temos que olhar e prestar atenção que para nós vencer a morte, temos que observar e afastar do pecado. Porque o pecado, ele se causa a morte. Porque se ele não causasse a morte, quando Deus fez Adão, ele não falou para Adão: Adão,
O dia que você comer desse fruto proibido da ciência do bem e do mal, você morrerá. O que é que Deus falava para ele? É porque quando ele comesse aquele fruto, ele ia contaminar com a mulher. Quando ele contaminasse com a mulher, ele ia merecer a morte, como Deus jogou ele na terra. Tirou ele daquele paraíso, por causa do pecado. E o pecado não foi porque ele comeu a fruta, o pecado foi porque ele usou a mulher dele. Ele usou a mulher e a mulher usou o marido. E Deus sabia que o dia que o homem usasse a mulher e a mulher o marido, morreria. Morre por quê? Morre espiritual para Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Enquanto a humanidade quer entrar pensando que o pecado é alimento. Não. O alimento é aquele que Jesus repreendeu o demônio. Faça que as pedras se convertam em pães, Satanás, se você for filho de Deus. Ele diz, também está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mais do que sai da boca de Deus. Então vamos prestar atenção que para nós viver, nós temos que usar mais do que sai da boca de Deus, de que do pão e do pecado e das coisas da imundícia da terra. Porque para Deus isso tudo é imundícia. Hoje se falar para as pessoas, falar que aquele cara viado, aquela mulher sapatona, se apareceu um pregando, não, enganou. O dia que Adão usou Eva, ela era virgem e ele também era virgem, Deus jogou ele do paraíso na terra, teve que rolar pedra e trabalhar no rigor do sol para poder pagar o pecado dele. Amém? Por isso que a humanidade anda gemendo e chorando, é porque não respeita o decreto de Deus. Quer levar de cara que é tipo igual os animais que não têm alma de salvação. Glória, glória. Receba aí esta mensagem que eu passei para todos vocês e quero falar para vocês que põem dentro do coração de vocês essas palavras que eu estou anunciando, palavras de salvação. Não é palavra de granduria nem de ganhar dinheiro. Compreendeu? Ele é uma palavra que eu estou aconselhando vocês, que Jesus diz, e o mundo inteiro, pregar meu evangelho a toda criatura, todo que crê e for batizado é salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu na testemunha do Filho único de Deus. Mas só nós falar da boca para fora, nós não seguimos a Deus. Nós seguimos a Deus do coração para fora, não da boca para fora. Amém? Glória, glória. Lembra aí dos CDs que estou mandando de mostra? Doarei as músicas deles para vocês, tá bom? Pode regravar. Se quiser fazer o pedido pelo correio, eu mando o endereço que eu localizo no correio e vai na posta de vocês, tá bom? E eu dou as músicas para vocês. Dou os CDs gratismente também as músicas para vocês regravar aí.